Fala jogador, tudo bem? Peçanha aqui para mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, a grande expectativa, Druida. Druida tá chegando e saiu as gameplays dele. E mesmo a gente ainda não tendo colocado a mão na classe, vamos trazer o nosso ponto de vista. Demos aquela estudada sobre os vídeos que saíram por aí, vamos estar mostrando para você essa gameplay que está tendo do novo personagem, vamos conversar um pouquinho sobre ele e também vamos estar dando a nossa opinião. Então, antes de mais nada, já ativa o sininho, já solta aquele like aí, cola no botão de se inscrever e não perca, porque aqui a gente traz aquele conteúdo de qualidade para você. Vamos pro vídeo! Jogador, então começando o nosso conteúdo, mas primeiramente a gente vai agradecer ao Mao. Foi o streamer que a gente olhou a gameplay, viu a gameplay através do vídeo dele e vamos estar conversando sobre essa gameplay do Druida. Então a gente colheu grande parte do que a gente está trazendo aqui desse conteúdo através do vídeo, tá? Que a gente já assistiu. Vou estar deixando o canal dele na descrição para que, se você também quiser conhecer, é só você dar uma olhada lá, tá? Créditos dados, agora vamos conversar sobre o nosso Druida. Vamos lá, vamos falar do nosso Druida. Primeiramente a gente vai falar do visual dele. Achei um visual muito insano, tá? Gostei da forma, dos detalhes que a Blizzard dedicou a criar no personagem, questão das tatuagens no braço do personagem, a questão das modificações, das transições que ele vai ter, tanto de transformação quanto em lobo, quanto em urso. Acho que isso a gente vai ter que analisar muito bem como é que isso vai entrar para uma linha de PVP, como o Druida vai entrar para a linha de PVP, porque a gente sabe que toda classe que tem muito aquela questão de animação são tempos ali que a gente pode estar perdendo no PVP, mas isso a gente só vai saber testando quando a classe chegar. Mas o visual do personagem tá insano, eu achei muito lindo o visual do personagem e assim, parabéns a Blizzard na construção do visual, tanto do personagem quanto das skills dele. E como a gente está conversando sobre o visual do personagem, a gente vai entrar agora na mecânica, né? Ele vai ter uma mecânica muito parecida com a do BK. A mecânica que o dele vai se chamar Poder Primal. Ah, mas pensa aí, como assim parecida com o BK? O BK ele veio com uma mecânica para quando ele se transforma naquela forma lá dele de sangue, né? De quando você vai batendo, você vai estacando para daí você se transformar. O Druida ele vai ter essa mesma mecânica. De quando você vai batendo, vai usando as skills e vai dando dano nos inimigos, você vai estacando uma barra. Essa barra vai se chamar Poder Primal. Acho interessante essa mecânica, né, que a Blizzard está trazendo. Ela não implementou no Tempest, não foi muito agradada pelo BK, mas ela traz novamente no Druida, só que, pelo que eu entendi, o do Druida ela vai ter uma coisa diferente. Além da transformação, você vai ter o aumento da força do personagem, das habilidades do personagem. Então isso é algo interessante, porque ela basicamente quer colocar essa mecânica, ela quer fazer essa mecânica emplacar, mas ela traz de uma forma tipo que no BK você só tinha a transformação. No Druida você, além de ganhar a transformação, para você ganhar os acessos à skill, pelo que eu entendi, você vai ganhar força, vai ganhar aumento da habilidade. Isso é bem interessante, vai fazer com que a gente tenha que treinar um pouco mais a jogabilidade dele para a gente masterizar mais esse campeão. E quando a gente fala de masterizar o campeão, a gente não pode deixar de falar das transformações dele. As transformações dele, a gente vai ter que entender que ele vai ter a questão do lobo, né, que vai ser uma linha de um lobisomem, a questão do urso e a questão do corvo e do cervo. A questão do corvo e do cervo, a gente está falando de uma linha mais de dashes, né? Uma linha mais de mobilidade, mas uma mobilidade não de corrida, mas sim uma mobilidade de pular mesmo, como você consegue perceber na gameplay dele, que ele, quando ele vira corvo, ele sai de um lado e pula para o outro.
e na questão do servo, né, são aqueles pulos, aquele que ele vai dar. Então acho que o Corvo vai ser mais uma linha até talvez de ser o dash que a gente vai estar utilizando ali no PVP. Isso é um achismo, como eu falei. E você vai ter na linha do lobisomem aquela questão do dano mesmo, dano, pelo que eu entendi, vai ficar na linha do lobisomem, com a questão também daquela mobilidade, só que ali não é uma mobilidade de dash, é uma mobilidade de corrida, tipo surf rotatório, a gente pegando na linha do que a gente já tem pra gente criar um entendimento. E a questão do urso, eu acho que vai ser aquela transformação que vai ser mais aquela transformação de resistência, aonde você vai ter os stuns, aonde você vai ter uma resistência maior que o personagem vai estar te dando. Então isso vai fazer com que quem for masterizar a classe vai ter que estar sempre entendendo qual a transformação que você vai estar querendo utilizar para os momentos da fight. Então já dá para perceber que ele não vai ser uma classe fácil de ser dominada, no meu ponto de vista. Quando a gente analisa os vídeos que a gente vê, os tornados de fogo, principalmente, a movimentação da parte do DPS na linha do lobisomem, a gente pensa logo na linha de builds, né? E você raciocinando essa linha de builds do druida, eu acredito que ele vai ter uma linha, como eu falei, do próprio lobisomem, ali uma linha de DPS, né, uma linha de dano, tanto que você consegue perceber na gameplay que o dano, né, os danos que aparecem ali são mais na linha de quando você está em lobisomem e também de quando você está usando as magias, né, principalmente aquele tornado de fogo. A gente não sabe se ele vai ter magias como essa. E as outras builds seriam umas builds mais de suporte, como você também consegue perceber que ele tem uma essência, né, uma habilidade que vai ter essências que vai conseguir curar, porque ele já tem a habilidade de cura, então que eu acho que isso vai vir algo muito bom para o jogo. Ele vai ser aquela classe que ele vai conseguir manter, vai fazer com que as lutas durem mais com essa habilidade de cura, acredito eu, que também vem acompanhado com uma habilidade de escudo, que é aquela barreira que ele cria à sua volta. Então isso vai ser algo bem diferencial, em conjunto que ele também vai ter as evocações dele. Então, assim, eu acho que a gente vai ter na linha, a gente raciocinando e olhando esses vídeos, a gente vai ter uma linha de builds para ele bem versátil. Você vai ter uma build focada e direcionada para dano, que você vai estar trabalhando ali questão de magias de dano com questão de transformações de dano. Você vai ter uma linha eu acho que a primeira linha de build focado para suporte, que vai ser a linha que você vai utilizar as skills de cura, vai utilizar as skills de proteção. Então isso eu acho que vai ser um diferencial também muito grande. E a linha de uma build mais resistência, né? Uma build mais de atordoamento, de você criar um controle ali de grupo, quando você fala das skills, que você joga os inimigos pro alto, que você stuna os inimigos, como a gente consegue reparar na gameplay. Então acho que ele vai ser um personagem muito versátil, tá? Pro PvE. Não sei se ele vai ser muito versátil pro PvP. Talvez hoje ele seja o primeiro personagem a ter mais de dois estilos de jogo, vamos botar assim. Então você, quando cair na PT, você pode ter um druida que pode estar focado para dano, como um druida que pode estar focado para suporte, como também um druida que pode estar focado somente para stunar, para controle. Eu não sei como é que seria, como é que a gente trabalharia essas formas, vai depender muito das essências e aonde vai estar encaixado cada essência, mas você consegue reparar isso na questão da gameplay, de como ficaria mais a ideia das construções de build do druida. Depois da gente analisar esse ponto de vista das builds que possa estar vindo aí junto com as essências do druida, vamos analisar friamente hoje que atributos, quando que o player novo, né, ou você que é player mais antigo, o druida vai meio que se estabilizar. Eu acho que é unânime, não só da minha parte, como de toda a comunidade, que a linha de atributos dele vai ser
chance de acerto crítico, dano crítico e velocidade de ataque. Acho que não tem como fugir disso, são atributos bases para todas as classes. Então vai vir nada muito diferente da construção atual que você faz do seu personagem. Você não vai precisar mudar muito isso, principalmente se você for raciocinar na linha de PVP. Não enxergo outros atributos vindo aí, entendeu? Se é duração de efeito benéfico, quando eu falo, ela vai ser também a base, né? Junto com acerto crítico, velocidade de ataque, mas eu não vejo, tipo, chance de bloqueio, esses atributos que foram passados para trás, eles retornando junto ao druida. Isso é o que eu enxergo. Na minha linha, o druida vai ser muito mais... vai continuar mantendo o padrão do que existe hoje em dia. Chance de acerto crítico, dano crítico, velocidade de ataque e duração de efeito benéfico. Eu acho que isso vai permear a base dele. E quando a gente também conversa na linha de gemas lendárias, acredito sim que as gemas lendárias que vão permear ele vão continuar sendo as gemas de ataque, tá? Tanto quando a gente conversar como uma estrela, como 2 estrelas e como 5 estrelas. Vai ter uma ou outra gema ali que vai se encaixar bem nele, como se você pegar na linha de uma estrela rosa sangrenta, como a que corta o dash. Na linha de 2 estrelas, você pode ter uma ou outra gema ali, como aquele sling, talvez, para encaixar nele, pelo fato de você gerar um controle de grupo ali. Só que assim, vai ser muito situacional, tá? Vai depender muito de como você vai estruturar o seu druida. Como na mesma coisa na linha de 5 estrelas ali, você encaixar uma sangue malévolo, você encaixar uma bênção dos dignos, que talvez ela seja algo absurdo. Eu acho que vai ser muito situacional. Eu acho que não vai sair das linhas de consequência turbulenta, sempre, jade sangrenta, sempre, lupus, mas as linhas de gemas de ataque, né? Centelha, a questão da Soturno também, eu acho que vão ser gemas firmamento, vão ser mais essas gemas na linha de 5 estrelas, tá? Gemas voltadas por ataque, gemas de 2 estrelas, vida espectral, lamento materno, grilhão da dor. Então assim, vai ser essas linhas que vai ser sempre direcionadas. Se você for entrar na linha de 1 estrela, Berserker, essas gemas mais de dano, né? Que de 1 estrela poucas gemas ali que a gente utiliza, você utiliza mais gemas de 2 estrelas para cima. Então esse é o meu ponto de vista sobre os atributos que o druida vai se manter e sobre as gemas que vai se manter. Então acho que ele não vai ser um divisor de águas, tá? De trazer uma nova build de mudança de gemas, quando eu tô falando, e de mudança de atributos. Para você jogar de druida, você vai ter atributos diferentes que hoje você já utiliza, ou gemas diferentes que hoje você já utiliza. Ele vai se manter nesse padrão, nessa linha que a Blizzard transformou o nosso jogo. E aí, jogador? O que você achou do druida? Tá hypado? Tá animado para jogar com a nova classe? A gente já tem todas as expectativas, data da nova classe aí, tudo já pronto. Como é que tá? Você tá com as essências misteriosas lendárias para você sair na frente, para você já pegar todas as essências do druida, para já sair criando novas builds? Não deixa de curtir o nosso canal, de deixar aquele like maravilhoso. Coloca nos comentários o seu ponto de vista. Vamos estar trazendo, vamos estar cobrindo tudo sobre o druida que tá vindo aí, tá? Trazendo as melhores informações de acordo com o nosso ponto de vista. Lembrando que aqui a gente traz as informações baseadas e mediante a realidade de tudo que a gente testa e faz no dia a dia, sem invenções, sem balela. Então não perca, não deixa de se inscrever, ative esse sininho que ele vai abrir as notificações quando a gente postar vídeos como esse para você estar atento. E como a gente sempre fecha, até o próximo vídeo. Fui!